Fala moçada, tudo bem? Nós iniciamos um grupo de temas diferente, novo aqui dentro do nosso CPC Desenhado para falarmos a respeito de sentença. Nós teremos aqui vários blocos, várias aulas dentro do nosso projeto para falar a respeito desse tema, lembrando que é um tema muito cobrado em prova, tá? E tem partes que são mais fáceis, partes que são um pouco mais complexas, então você vai acompanhando aqui e vai aprender de uma vez por todas e por completo esse assunto. Hoje, só para você ter uma ideia, eu estou acompanhando aqui com o meu planejamento, nós vamos falar de sentença dos artigos 485 até o artigo 495. Então são 11 artigos e eu já vou pedindo para você subir o seu joinha para esse projeto chegar mais longe ainda, tá? Inscreve-se também em nosso canal, lembrando que roteiro, né, da nossa transmissão, os slides esquematizados, tudo que nós formos fazendo aqui fica à disposição para você acessar gratuitamente, sempre e onde você quiser, vai estar lá no meu Telegram. Primeiro link aqui da descrição. Galera que não está no Telegram, tá perdendo tempo, tá? Porque além de você acompanhar o projeto na íntegra, você também vai sendo informado aqui das minhas aulas e outros projetos que eu faço, claro, na nossa querida Coruja. Bora lá, moçada? Então, seguindo aqui com o nosso CPC Desenhado, é hora de nós falarmos a respeito da sentença. E sobre sentença, o que nós vamos começar falando aqui? Nós vamos falar do 485. Só que antes disso, eu quero que vocês fiquem ligados, porque nós temos o 485 e teremos o 487, eu vou falar dos dois, tá? E você tem que ficar muito atento, porque 485 e 487 são, quiçá, os artigos mais importantes do Código todo. E nós temos as duas modalidades de sentença que nós enfrentaremos, que é a sentença que não resolve o mérito e a sentença que resolve o mérito. 485, 487, começamos com, claro, o artigo 485. Moçada, olha só que interessante. O 485, ele vai trazer, então, para nós as ditas sentenças terminativas. Essas sentenças terminativas, elas terminam o processo, mas não resolvem o problema. Há, na verdade, a verificação de um problema de ordem processual que vai impedir que haja análise de mérito. Então é uma sentença, claro, ela vai encerrar a fase de conhecimento, né? Você pode até colocar aqui que ela encerra a fase de conhecimento. Ou seja, o juiz acaba verdadeiramente com o processo, porém, ela não resolve o mérito, tá? Então, essa informação é a mais importante aqui. Não resolve o mérito, tá? E aí, se você quiser anotar, eu não vou colocar aqui, até para não confundir com o próximo ponto, mas para o teu caderno aí a decisão ela é absolutamente sua. Quando eu falo que essa decisão ela não resolve o mérito, ela faz coisa julgada meramente formal, tá? E por que eu não vou colocar? Porque lá na sentença resolutória de mérito, eu vou falar que é a coisa julgada. E lá eu vou falar assim, só a coisa julgada, porque as questões falam disso. Mas a gente precisa ter muito claro na nossa cabeça que uma coisa é coisa julgada formal, outra coisa é coisa julgada material. São duas coisas, tá? São duas coisas, né? E aí a coisa julgada formal, ela sempre existe toda vez que eu tenho encerramento do processo. A coisa julgada material, por sua vez, ela exige, além de você encerrar o processo, ou seja, além da coisa julgada formal, que você decida com força de lei quem tem razão, quem não tem razão. Tá? Aqui não tem decisão com força de lei sobre quem tem razão ou não tem razão, tá? Nessas sentenças terminativas nós temos o quê? Nós temos aí o cabimento do recurso de apelação, cabe apelação, e cabe apelação no prazo de 15 dias, tá? Só lembrando que, por se tratar de uma sentença não resolutória de mérito, nós temos a possibilidade de retratação. Eu já te explico isso. Retratação, tá? E a retratação se dá no prazo de 5 dias. Moçada, aqui, muito fácil, tá? Olha só, saiu a sentença não resolutória de mérito, ou seja, saiu a sentença terminativa. Haverá o quê? Haverá intimação das partes. As partes poderão apelar. Se uma das partes apelar, e o prazo dela tá aqui, ó,
né, o prazo de 15 dias, o que o juiz vai fazer? O juiz vai intimar a parte contrária para apresentar as contrarrazões, né, porque o recurso de apelação ele é apresentado na própria instância diretamente ao juiz prolator da decisão. A hora que vierem as contrarrazões, que é a defesa da parte contrária em razão da apelação que for interposta, ele teoricamente levaria o processo para o tribunal, ele vai fazer isso. Só que antes disso, ele poderá em 5 dias se retratar, dizer, putz, me equivoquei, tô errado, vou voltar atrás da minha decisão. Então ele vai lá e volta atrás desta decisão terminativa que nós temos aqui, tá bom? Beleza? Posso encerrar esse ponto? Não posso. Por quê? Porque além de eu falar aqui que nós temos uma apelação, que é possível se retratar, você tem que saber o seguinte, que das sentenças terminativas eu tenho como regra a possibilidade da repropositura. Como assim? Vamos lá. Se eu não resolvi o mérito, ou seja, se eu não decidi quem tem razão, não fez lei para as partes, não tem força de lei para as partes envolvidas, significa dizer que eu não resolvi o problema, eu posso vir tentar resolver esse problema posteriormente numa outra ação? Posso. Então assim, fui lá, ajuizei uma ação, tomei um 485 na cabeça, como se diz, né? Ou seja, sofri com uma sentença terminativa por vício processual. Se eu quiser contratar outro advogado, propor de novo essa demanda, eu posso fazê-lo? Posso. Eu posso fazê-lo. Certo? Há uma exceção, mas fica lá, tranquilo, vai chegar um momento para você entender. Mas eu posso repropor. Claro, para eu repropor a demanda, o que eu preciso? Pagar as custas, né, da demanda anteriormente proposta. Então eu fui lá, deu ruim nessa, essa foi ser extinta, vou pagar as custas, despesas, agora eu quero repropor uma segunda. Posso? Posso, mas eu vou ter que pagar as custas daquela primeira. Ótimo, agora eu fechei. Mas nem de longe o que é importante sobre sentença terminativa foi colocado na tela. Você diz, nossa, professor, esses temas eu sei que são importantes. Pois é, são muito importantes, mas eu quero tua atenção totalmente voltada para quê, pessoal? Voltada para o que eu vou colocar agora, que são as hipóteses. Ou seja, nós vamos agora listar quais são as hipóteses. Eu vou listar todas elas. Todas as hipóteses de sentença terminativa, tá? Da primeira até a última. Moçada, vamos lá. Primeira hipótese de sentença terminativa, vou até colocar um aqui. Indeferimento da indeferimento da petição inicial. O indeferimento da petição inicial nada mais é do que uma extinção do processo sem resolução do mérito. Então, se o juiz vai indeferir a petição inicial porque ela não tem os requisitos preenchidos corretamente, nós temos o quê? Uma sentença terminativa. Significa dizer que a parte autora ou a parte ré tem razão? Não. Significa dizer, na verdade, que a parte autora não tem nem sequer direito de que esta ação tramite, porque ele não teve a capacidade, não teve o cuidado de cuidar do preenchimento dos requisitos da petição inicial. Perfeito. Nós temos ainda, pessoal, né, a situação aqui de abandono. Eu vou fazer o seguinte, antes do abandono, eu vou falar da situação de negligência. E aí a parada é a seguinte, negligência, pessoal, olha que legal. A negligência é das duas partes, então eu vou colocar aqui, ó, negligência da parte autora e da parte ré. Ou seja, as duas partes deveriam dar andamento ao processo, mas não o fizeram. As duas partes deveriam impulsionar e levar o processo adiante, mas não fizeram, certo? Isso é negligência. E para se configurar a negligência, e portanto aqui nós temos as duas partes pecando, nós precisamos que o processo fique parado por mais de 1 ano. É muito comum a negligência quando nós temos o quê, pessoal? É muito comum a negligência quando nós temos situações em que as partes pedem a suspensão do processo e esquecem o processo. Pedem a suspensão por 6 meses. Passa 6 meses, passa 1 ano, passa 1 ano e meio e nada de fazer nada, certo? Aí o juiz vai fazer o quê? Vai pegar e vai intimar as partes, vai dizer o seguinte, ó, vocês têm 5 dias para que vocês deem andamento ao processo. Então entenda muito bem, olha só, negligência, né, negligência, se dá quando?
tanto o autor quanto o réu poderiam dar andamento ao processo, mas não o fizeram, e deixaram o processo parado por mais de 1 ano. Passado esse 1 ano, o juiz identificou esse fato. O que ele faz? Ele intima as partes, e essa intimação aqui é para que elas movimentem o processo no prazo de 5 dias, e é uma intimação pessoal. Aí, se as partes movimentarem o processo, ufa, não deu negligência. Agora, se as partes não movimentarem, configurou negligência, extinção do processo sem resolução do mérito. Interessantíssima essa situação. E vamos lá. Além da negligência, nós temos o quê, pessoal? Nós temos o abandono. Tá? O abandono é por parte da parte autora. Quando o andamento do processo deveria ser feito pelo autor e não o fez. Por exemplo, o juiz intima o autor para que indique novo endereço em que possa ser encontrado o réu. Pode ser que ele demore um pouquinho, pode ser que ele consiga rápido, mas se passar mais de 30 dias e ele nem sequer se manifestar, o juiz vai intimá-lo, vai dar a ele 5 dias, e se ele não fizer nada, extinção do processo sem resolução do mérito. Então vamos lá fazer o mesmo raciocínio. E aí um raciocínio comparativo. Na negligência, autor e réu. No abandono, autor. O autor deveria dar andamento ao processo e não fez. Lá na negligência, mais de 1 ano. Aqui, mais de 30 dias. Deixou o processo parado mais de 30 dias. O que o juiz faz? Da mesma forma, intima pessoalmente a parte para que dê andamento ao processo. Se ela der andamento, ótimo. Se ela não der, extinção do processo por abandono. Moçada, conseguiu acompanhar? Perfeito, tá? Aí, vamos lá. Eu vou quebrar um pouco o fluxo do próprio rol do artigo 485 e eu vou falar na sequência... Opa, eu coloquei aqui número 2, né? Mas aqui já é o número 3. Mas corrigindo, 3 aqui. E o 4, pessoal, eu vou colocar aqui embaixo a perempção. A perempção fica muito bem ao lado do abandono. Por quê? Porque a perempção não é nada mais do que 3 abandonos sucessivos. 3 abandonos. Quer dizer, professor, peraí. 3 abandonos sucessivos? Isso. Quer dizer que a parte ajuizou, abandonou, ajuizou, abandonou, ajuizou, abandonou. Pode, por quê? Você viu comigo, nós estamos diante de uma sentença em que eu posso repropor. O que eu te falei? Se eu quiser propor uma nova ação, eu pago as custas da anterior e posso fazê-lo, não posso? Perfeito. Vamos pensar o seguinte, que eu propus primeiro a ação e abandonei. Deixei mais de 30 dias, fui intimado, não fiz nada. Extinção do processo por abandono. Primeira. Aí eu falei, sabe de uma coisa? Eu abandonei a primeira vez porque eu estava muito corrido, pensando no meu trabalho, muita coisa por fazer, deixei de lado. Mas agora eu estou de boa, vou cuidar dessa ação direitinho. Ajuizo novamente. Posso? Posso. Lembrando que eu tenho que pagar as despesas da ação anterior. Paguei. Ajuizei de novo. Mas daí de novo, quando eu ajuizei a ação, saiu um concurso grande para mim. Eu voltei todo o meu esforço, minha energia para o concurso e esqueci da ação de novo. Abandono de novo. Passou 30 dias, fui intimado, não fiz nada. Tá bom. Aí passou o concurso, não passei no concurso, passou a ação, perdi a ação, posso ajuizar de novo? Posso. Pago as custas dessa segunda ação e vou para a terceira aventura. Aí na terceira vez acontece a mesma coisa, e saí de novo, pega concurso e disse, agora vai. Né? Abandono a ação. Passa 30 dias, sou intimado em 5, não faço nada. Poxa, terceira. Posso ir para a quarta? Não posso. Ou seja, depois do terceiro abandono sucessivo, eu só posso discutir a matéria, né, para fins de defesa, a mesma matéria, mas eu não posso mais repropor. É basicamente dizer o seguinte, olha, o juízo, né, a comarca aqui, a vara, né, não é a casa da mãe Joana, meu amigo. Se você quer a ajuização, ajuize e cuide. Se você der uma escorregadinha, você tem 2 chances de escorregar, 3 chances de escorregar. Na quarta não dá. Né? Beleza, pessoal? Então tá aí perempção, por isso que eu coloco perempção do lado de abandono, porque faz todo o sentido, tá bom? E aí nós seguimos, né? Por quê? Porque nós chegamos ali no inciso 4, né? E que vai ser a nossa quinta hipótese aqui pela nossa ordem. Aí nós temos o quê, pessoal? A ausência dos pressupostos, né? A ausência de pressupostos. Aí fala o CPC, pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo. Tem que ter parte, tem que ter advogado, representação, procuração nos autos, ou seja, o processo tem que estar regular nos seus aspectos formais. Se você verificar alguma irregularidade, né? Se você verificar alguma irregularidade, aí
Aí, paciência, né? O juiz vai extinguir o processo sem resolução do mérito, tá? Aí no 6, nós temos duas situações. Nós temos a coisa julgada e a litispendência. Nós temos a coisa julgada e a litispendência. Tá. E se você está lendo, você deve ter visto também falar em perempção, mas perempção a gente já tratou. E para você entender uma e outra, a pessoa é muito simples, tá? Pelo seguinte, eu vou brincar aqui com vocês com algumas pequenas linhas do tempo, né? Como que funciona na coisa julgada? Na coisa julgada funciona assim, ó. Como que funciona na litispendência? Na litispendência, deixa eu passar aqui um outro risco assim, só para deixar bem divididinho. E na litispendência vai funcionar da seguinte forma. Se o professor não entendia nada, calma, ó, você vai entender, tá? O que eu quero que você entenda? Cada linha dessa aqui é uma ação. Então, nós temos um autor propondo uma ação contra um réu e ele está lá fazendo um pedido P. Opa, um pedido B não, um pedido P. Tá? Beleza. Essa ação, ela começou, desenvolveu-se, chegou ao final com o trânsito de julgado e acabou-se. Depois de um tempo, a parte pretendeu o quê? A mesma parte autora contra a mesma parte ré, discutindo o mesmo pedido, pretendeu propor novamente a ação. O que vai acontecer com essa segunda ação? Ela vai ser extinta por coisa julgada. É óbvio que você não vai ajuizar novamente a mesma ação. Por quê? Porque se a primeira foi julgada, se a primeira ação foi julgada, né, tem força de lei para as partes, transitou em julgado, decidiu o mérito, eu não posso rediscutir a matéria, concordam? É basicamente o óbvio. Isso é coisa julgada, essa segunda ação sofre os efeitos da coisa julgada da primeira. No segundo exemplo aqui que eu tenho para vocês, né, o cenário ele é parecido, mas o cara é mais antecipado, ele é mais ansioso, né? Você vai ter a parte autora promovendo ação contra o réu e uma discussão de um pedido. A ação vai estar lá tramitando e no curso dessa ação, antes que ela se encerre, a mesma parte autora vai contra o mesmo réu formulando um pedido. Pode? Claro que não pode. Essa segunda ação aqui, ela é litispendente. É basicamente o seguinte, ó, tô vendo que vai dar ruim, antes de dar ruim já vou ajuizar a próxima. Posso? Não posso. Litispendência. Perfeito? Legal? E aí já fica claro para você distinguir de forma bem objetiva, tranquila, a diferença entre coisa julgada e litispendência, tá bom? Então, primeiras 6 hipóteses aqui e a gente avança um pouco mais, tá? Para a gente falar o quê, pessoal? Para nós colocarmos aqui o número 7, e o número 7 para nós vai representar o inciso 6, que fala da ausência de legitimidade e interesse. Parte não é legítima, não é interessada. São condições da ação, pressupostos processuais, né? Enfim, fato é que a ausência de legitimidade e interesse estaria lá no próprio indeferimento da petição inicial também, tá? Mas enfim, não vamos ficar brigando aqui. O CPC não precisava nem trazer essa hipótese, mas tá aqui, vamos lembrar, vai cair na prova, fica tranquilo, tá? Beleza. Depois, pessoal, nós temos o outro o quê? Nós temos no outro ali o reconhecimento, certo? Né? Depois nós temos o quê? Nós temos o outro ali, o reconhecimento do quê, pessoal? Da existência de convenção de arbitragem. Isso aqui é bem interessante. Eu não sou obrigado a ajuizar uma ação para resolver meus problemas. Eu tenho a possibilidade de. Tanto tenho a possibilidade de que eu posso, porventura, pessoal, combinar, veja só, eu posso, porventura, combinar o ajuizamento, né, ou melhor, a discussão do eventual problema perante um árbitro. Então lá no contrato a gente diz assim, olha, se der problema entre nós, ao invés de você propor uma ação contra mim, ou eu propor uma ação contra você perante um juiz estatal, vamos iniciar um processo arbitral. Tomamos essa decisão. Aí o que acontece? Está lá a cláusulazinha no contrato lá. E aí depois dá o problema. E na hora que deu o problema, ao invés de eu lembrar dessa cláusula, eu vou lá e proponho ação perante o Poder Judiciário. Eu, autor, você é réu. Você pode vir lá e alegar, opa, peraí, Torques, você combinou que nós tivéssemos problema nesse contrato, nós iríamos discutir isso perante um árbitro. Então você vem e suscita esta existência de convenção de arbitragem. Naturalmente o juiz estatal vai dizer assim, meu amigo, eu tenho que respeitar a própria vontade de vocês.
Eu vou ter que extinguir o processo sem resolução do mérito porque vocês combinaram que essa ação não seria discutida aqui comigo, mas perante um árbitro. Perfeito? Essa que é a ideia, tá? Essa que é a ideia, então, tá aí também, né? Vamos lá. Depois nós temos na sequência, pessoal, o quê? Nós temos na sequência a desistência da ação. E aqui é bem legal, tá? Por quê? Porque é o seguinte, desistir da ação não é renunciar ao direito, certo? Eu não estou renunciando ao meu direito. Eu não estou abrindo mão daquilo que eu acredito. Eu simplesmente não quero saber dessa ação nesse momento. Posso fazer isso? Posso. Tanto é que eu posso depois vir repropor a demanda, certo? Só que aqui tem que tomar um cuidado pequeno, né? Um cuidado pequeno com o momento. Por quê? Porque quando você fala em desistência da ação, você tem que ficar ligado basicamente em dois momentos. Você tem que ficar ligado no momento em que há a juntada da contestação e você tem que ficar ligado também no momento em que nós temos a sentença. Olha que interessante. Olha que interessante. Eu posso desistir da ação antes da contestação? Posso. Então eu vou colocar aqui, ó, posso desistir. Tá bom. Depois que houve a contestação da parte contrária, eu posso desistir? Posso. Só que aqui eu preciso ter também o consentimento. Ou seja, a parte contrária tem que consentir. Se a parte contrária não consentir, não posso desistir. Essa que é a ideia. Então você tem que ficar ligado que a partir do momento que nós tivermos a contestação, é possível a desistência, mas somada essa desistência tem que ter, né, o consentimento. Você vai dizer, professor, mas por que o réu tem que consentir se ele só vai se ferrar? Não necessariamente. Porque, veja, a desistência da ação não gera extinção do processo sem resolução do mérito, ou seja, não resolve o problema da parte. Então, se a parte autora quiser repropor, beleza. Aí o que aconteceu? O réu foi lá e trouxe uma mega defesa. Pô, contratou um advogado bom, fez uma defesa muito boa, a petição inicial não estava tão boa, ou seja, a chance de o réu ganhar é grande. Então ele diz assim, não quero desistir, quero ir até o final, quero provar ao direito a minha pretensão. Veja, a pretensão do réu não é ganhar nada contra o autor, é se defender do autor e nunca mais ser enchido o saco por parte da parte autora. Então ele não consente. Perfeito? É uma questão de estratégia. E depois, pessoal, né? E depois, então aqui não vai, veja só. Eu não preciso, né? Antes da contestação, eu não preciso, eu não vou precisar do consentimento. E depois, naturalmente, da sentença, eu não posso nem sequer desistir e também não precisa nem falar em consentimento nesse caso, tá? Então fica ligado, esse é um ponto bastante legal aqui para a tua prova. Poxa, professor, eu estou pensando uma coisa aqui. Diga, não pense, fale, né? Eu estou lendo sua mente nesse momento. Você disse que vai comentar os artigos 485 ao 495, não vai? Vou. Você está no 485, não está? Estou. Já faz mais de 20 minutos que nós estamos aqui. Então, posso fazer uma regra de 3? Não, fica tranquilo. Vai andar mais rápido daqui a pouco, pessoal. Mas é que aqui é muito importante e seria uma irresponsabilidade de minha parte, né, nós acelerarmos demais, tá? Eu realmente quero que você entenda que onde tem que ir com calma, tem que ir com calma. Não tem jeito, gente. Tá? E eu preciso que você entenda isso, então espero que você esteja aqui comigo e saiba você, vai fazer questão depois, abre o aplicativo de questões, resolve umas questõezinhas dessa parte pra você ver, não vai cair, vai despencar, tá? Então beleza, mantenha aí o foco, né? A outra hipótese, pessoal, é o seguinte, é morte da parte, mas não só isso, tá? É morte da parte, mas intransmissibilidade. Tá? O que nós estamos vendo aqui? Veja, a morte da parte gera sucessão de partes. Eu estou discutindo uma ação contratual contra você. Faleci. Os meus herdeiros assumirão a titularidade da ação, certo? Mas se for uma ação em que eu faleci e ela se trata de tema intransmissível, não tem como meus herdeiros assumirem a ação, então a ação vai ser extinta. Professor, onde que se dá isso? Discussão, por exemplo, de direitos de dignidade que não tem repercussão patrimonial. Tá bom? Beleza? Morreu, intransmissível, extinção sem resolução do mérito. Moçada, tá aqui. Tá aqui. Aí o 485, ele traz nos parágrafos várias regrinhas, mas nós já falamos dessas regrinhas, né? Por exemplo, a questão dos 5 dias lá, e aí eu volto a tela aqui no
né, no abandono e na negligência, né, a temática, aqui tem um ponto legal, né, eu vou até pegar o marca-texto aqui em azul. Nós temos que as hipóteses do inciso 4, 5, 6 e 9, né, elas podem ser conhecidas de ofício, tá? Quais são elas? 4, pode ser conhecida, né, verificar, tá? Nós podemos ter a perempção, coisa julgada e litispendência também conhecidas de ofício. Nós também temos a ausência de legitimidade e interesse também podendo ser conhecida de ofício. E a 9, né, que eu nem coloquei aqui, né, que a questão da intransmissibilidade também pode ser conhecida de ofício. Então essas que eu marquei de azul pode ser de ofício. As demais, elas dependem de arguição da parte contrária. Então o deferimento da petição inicial, beleza? Né? Se bem que o próprio deferimento da petição inicial pode se dar lá pelo juiz na admissibilidade da demanda, mas se não se der lá, a parte contrária tem que arguir. Né, negligência e abandono, né, as partes, né, aqui vai haver a intimação das partes para se manifestarem, tá? E aí depois aqui o mais importante, né, convenção de arbitragem e desistência não pode, elas demandam necessariamente de que a parte contrária dizer, olha, tem convenção de arbitragem, né, né, a desistência da ação vai definir uma manifestação direta do sujeito desistindo, mas na convenção de arbitragem é até mais interessante, por quê? Porque veja, pessoal, nós estabelecemos a regra. Pode ser que a gente tenha conversado uma semana antes de eu ajuizar a ação contra você e dizer, olha, poxa, que pena, eu me arrependi daquela regra lá. Daí você fala, eu também me arrependi, eu quero discutir agora com você judicialmente. E aí eu ajuizo judicialmente, você está de acordo, eu estou de acordo, só nós não formalizamos isso. Então não pode o juiz ficar se metendo nesse negócio, tá? Então ele vai depender de as partes assim estipularem. Perfeito? Show? Beleza. No 486 também falamos, pessoal. Por quê? Porque o 486 vem dizer que você pode o quê? Repropor. Basicamente o que está aqui, posso repropor. E caso eu queira repropor, essa segunda ação só será despachada, diz o CPC, se eu pagar as custas da ação anterior. E é justamente aqui, também nesse 486, em que nós temos as regras da perempção que envolvem os 3 abandonos sucessivos, beleza? Então já analisamos. Olha só como andou, né? Você estava preocupado que nós íamos ficar 20 minutos cada artigo? Pô, matamos 3. Tá? E agora eu vou para o 487, né? Então vejam, pessoal, falamos de várias coisas legais aqui, né, sobre sentenças terminativas. Vimos as hipóteses e agora nós vamos falar sobre as sentenças resolutivas. E a palavra aqui ela é importante, tá, pessoal? Sentença resolutiva é a sentença que resolve. Olha só, deixa eu só dar uma olhadinha como que eu coloquei aqui, ó. Encerra a fase de conhecimento, também. Resolve o mérito, apelação, retratação e repropositura. Olha como vai ficar. Nós também temos aqui, também vai, encerra a fase de conhecimento. Diferentemente, aqui é igual, certo? Aí, diferentemente de lá, aqui resolve o mérito. E justamente por resolver o mérito, tá? Ela faz o quê? Faz coisa julgada, que também não tem lá. Naturalmente, essa decisão, ela suscita apelação. Ou seja, a parte que não concorda pode apelar. E ela vai ter os 15 dias. Mas eu não vou colocar aqui retratação. Por quê? Porque não tem retratação, né, nessa decisão que resolve o mérito. Então, nesse caso, o que vai acontecer? Eu venho interponho o recurso, o juiz, né, perante o qual interpus o recurso, que é quem decidiu, vai intimar a parte contrária para as contrarrazões. As contrarrazões serão lançadas ao alto e o juiz vai subir. Ele não pode dizer, putz, me equivoquei aqui, não pode. Certo? E lá também você viu o quê? Que tinha repropositura. Aqui tem repropositura? Não. É só isso. Tá? E é só isso mesmo. Aí nós já podemos avançar para quê, pessoal? Para que nós possamos falar das hipóteses. Tá? E eu vou falar das hipóteses aqui. Por quê? Porque é mais simples, tá? Nessa tela mesmo, tá? Então, lá, a primeira hipótese e a hipótese por excelência é o quê, pessoal? É o acolhimento barra rejeição. Ou seja, quando o juiz julga, né, rejeita os pedidos formulados pela parte autora, a razão por que julgo improcedente a ação. Julgo procedente a ação, acolho os pedidos, acolhimento, rejeição. Certo? Nós também temos, né,
aqui como decisão resolutória de mérito, o reconhecimento da prescrição e decadência. Lá, no artigo 332, nós vimos que prescrição e decadência, se percebidas pelo juiz no início do processo, é motivo para a improcedência liminar do pedido. Pois é. Aqui, caso o juiz não tenha percebido no início, mas se deu conta disso lá no final, tudo bem. Vai extinguir o processo com resolução do mérito por prescrição e decadência, certo? Aí nós temos, pessoal, aqui na parte 3, né, nós temos a homologação, né, do reconhecimento. Ou seja, a parte autora, a parte ré reconhece a procedência do pedido, ou seja, reconhece o pleito da parte autora. Tem a homologação da transação, e eu vou colocar a transação só para não gerar confusão na sua cabeça, a transação aqui leia-se do acordo. Nós temos também da renúncia, né? E aí qual que é a diferença, né? Reconhece, o reconhecimento do pedido é do réu para o autor. Tá? A renúncia é do autor para o réu. É o autor se arrependendo do negócio. Só que cuidado, que você não pode confundir aqui a renúncia, né, que está aqui embaixo, você não pode confundir a renúncia que está aqui, com o quê, pessoal? Com desistência da ação. Porque uma coisa é eu desistir da ação, outra coisa é eu desistir do direito. O desistir do meu direito é a renúncia. Desistir da ação é desistir da ação, embora eu não desista do meu direito. Eu ainda queira mantê-lo ali, a pretensão de poder vir cobrar mais adiante, tá? Então é isso. Beleza, moçada? Bom demais, tá? Aí é o seguinte, fechou. Ah, professor, só isso? Só. Então posso fechar a chave? Deve. Acabamos esse ponto? Acabamos, tá? Você vê que não é tão complexo assim. Eu preciso perder tempo no quarto de 5, formar uma boa base e a gente consegue avançar de forma muito intensa adiante de nosso assunto, tá bom? Beleza, moçada. Aí eu chego no 488, o 488 é muito legal, porque o 488 ele vai dizer o seguinte, né? E eu vou até ler. Desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do 485. Se olha isso, dá vontade de dizer assim, dane-se, não preciso saber desse negócio, se caiu, chuto. Não vai chutar não. Olha que legal. Você tem que entender assim, pessoal. Vamos supor aqui, eu vou colocar aqui, ó, vou até colocar 488, para você depois ir ler o artigo, depois que você estudar aqui comigo. O que o 488 diz? Diz basicamente o seguinte, vamos supor que eu tenho uma ação, né, de um autor contra um réu e um pedido pé, certo? Tá. Essa ação está lá de boa, tramitando, e em certo momento do processo se percebe o seguinte, se percebe que é possível extinguir o processo com resolução do mérito com base no 485, não me interessa em que situação, e eu vou colocar aqui, ó, a favor do réu. Ou seja, o juiz percebeu que tem um vício lá na petição inicial, que ela indeferiu, né, que daria para indeferir a petição inicial, não tinha procuração, ou seja, tem algum vício, alguma ausência de pressuposto, algum problema, tá bom. Ou seja, isso já ia dar bom para o autor, né? O autor, eu brinco, num caso como esse, né, ele vai ficar feliz. Tá? Deixa eu fazer uma coisa, ele vai ficar feliz. Né? Tá vendo ali ó, o sorrisinho dele? Ó? Sorrisinho pacato, mas é um sorrisinho. Tá bom, beleza. Aí vamos lá. Mas ele percebe também, o juiz, que pelas provas que foram produzidas no processo, ele rejeitaria os pedidos da parte autora. Ou seja, ele julgaria com base no 487 do CPC, não obstante o vício. E ele rejeitaria, isso aqui também seria a favor do réu. Certo? Só que vamos lá, se eu olhasse para uma situação dessa, o réu ia ficar feliz? Claro, só que ele vai ficar muito mais feliz. Mas muito, olha só, ele abre um sorrisão. Certo? Desculpe meus desenhos toscos aí, minha cabeça quadrada, mas eu quero que se entenda que, nesse caso primeiro, ele ficou feliz, porque no final das contas existiu, o processo estava rolando, mas pode ser reproposto, então ele pode continuar com o problema. Agora, no segundo caso aqui, cara, aquele sorriso mais felizão mesmo. Por quê? Porque ele nunca mais vai ser enchido o saco por isso.
O que está dizendo o 488? Dizendo o seguinte, que se o juiz olhou para o processo e ele percebeu que há um vício do 485, mas ele pode decidir a matéria a favor da parte a quem aproveitaria o vício, ele não declara o vício e julga no 487, ou seja, resolve o problema, resolve o mérito. Tá entendendo? Vamos lá. Pensa o seguinte, a parte autora não juntou a procuração. Não juntar a procuração pode extinguir o processo sem resolução do mérito. Tá, é 485. E ainda a parte autora não conseguiu provar as suas alegações. Ou seja, ela não provou que existia um contrato, ela não provou que a dívida estava aberta, enfim, não conseguiu fazer prova. O que é melhor para a parte ré? Que o juiz extinga porque faltou a procuração e depois eu possa repropor a demanda, ou que o juiz extinga dizendo que, não obstante não tivesse a procuração nos autos, não interessa, né? Está absolutamente ali comprovado que não tem razão. Você está entendendo? É melhor que você julgue dizendo que está absolutamente comprovado que não tem razão. Ele vai ficar muito mais feliz. Por isso do 488, tá? E você não vai esquecer mais esse 488, espero. Né? Beleza, pessoal. Na sequência aqui, nós vamos agora falar do 489, e aí nós temos o quê? Nós temos os elementos da sentença. E aqui é muito interessante você sacar isso de forma suave, tá, pessoal? Não é um tema difícil, mas é um ponto importante aqui para nós. Então eu vou tentar fazer aqui, ó, olha só. Aham, viu? Quadradinho reto, né? Tá, que eu tô ficando bom nesse negócio. Olha só. E aí, basicamente, o seguinte, a sentença, ela é mais ou menos organizada da seguinte forma. Ela tem uma parte curta no início, pode ver que eu tentei dividir aqui em alguns blocos, né? Ela tem uma parte curta aqui que nós vamos chamar do quê? De relatório. Neste relatório, o que o juiz vai fazer? Ele vai contar. Primeiro, vai falar quem são as partes, vai falar dos incidentes, das provas que foram produzidas, das decisões interlocutórias prolatadas, se o processo andou bem, se o processo andou mal, se tiver gravado instrumento no curso, enfim. Vai falar de todos os incidentes do processo. Se diz que é ali que ele mostra que ele conhece o processo. Tá. Depois, pessoal, nós vamos para onde? Nós vamos para a fundamentação. Certo? Na fundamentação, basicamente, o que o juiz vai fazer? O juiz vai avaliar os fatos, certo? Né? Vai dizer quais são qual é, na visão dele, a verdade dos fatos. Veja, quando eu coloco aqui verdade dos fatos, o juiz vai dizer, olha, de todos os fatos que foram produzidos, eu entendo que aquele é verdadeiro, aquele é verdadeiro, aquele é verdadeiro. Esse, eu acho que não. E argumenta. Beleza, o juiz tem que fazer isso, porque ele tem que se convencer. Então, se tem várias múltiplas provas, e as provas podem ser muitas vezes conflitantes, ele vai dizer quais provas ele vai aderir, quais provas ele quer, quais provas ele não quer. Tá? É isso, verdade dos fatos. E também vai trazer os motivos. Certo? O que é o motivo? O motivo é a fundamentação jurídica, né, do direito a partir dos fatos. Então, se aquelas são a verdade dos fatos, se a questão jurídica é essa, pum, ele tem as suas razões de decidir, é a fundamentação. E depois, ao final, ele tem o quê? Ele tem o dispositivo. Eu brinco. Dispositivo é, antes posto, tendo em vista as provas que foram carreadas aos autos e os argumentos jurídicos expendidos acima na minha fundamentação, julgo procedente a ação para condenar o réu ao pagamento de X mil reais. Pronto, tá bom. Ah lá. Veja, a sentença ela é estruturada com base nesses 3 elementos básicos, tá? E aí é o seguinte, tá? Você tem que saber disso. Tá? Tem que saber disso. Você vai ver comigo, na verdade eu vou até antecipar aqui o que você veria, né? O que você veria, na verdade, veria, não vai ver agora, mas vai ver daqui a pouco, mas é o que vai transitar em julgado, tá? Você vai ver lá no bloco, na nossa aula, em que nós falarmos ali a respeito, né, de trânsito em julgado. De toda forma, a única parte que vai se tornar aqui imutável é o dispositivo, tá? É o dispositivo. O resto, pessoal, não transitará em julgado, beleza? Mas o que importa aqui para nós, além de você conhecer naturalmente essa estrutura, é você entender o seguinte, que existem sentenças que são tidas como não fundamentadas. Né? Isso aqui é muito interessante. Como assim? Veja,
A sentença não fundamentada, a sentença que não é tida como não fundamentada é a que não tem essa verdade dos fatos e motivos bem desenvolvido. E veja só, o CPC atual ele está muito preocupado com essa fundamentação. Porque aqui, pessoal, é o coração. Não é só porque está no meio aqui, mas é onde você vai detalhar, você vai explicitar todo o desenvolvimento do processo. Todo o desenvolvimento das razões de decidir, melhor dizendo, do próprio juiz. Então tem que ter muito cuidado em fazer essa fundamentação. Não tem jeito, tem que cuidar mesmo. Tá? Então vamos lá. É na fundamentação que você tem que ter, abranger bem, analisar os fatos e que você tem que... O que eu fiz aqui? Você analisar os fatos, aí ó, você vai analisar os fatos e você vai trazer a motivação jurídica, certo? E aí o CPC fala assim, olha, eu vou considerar não fundamentada a decisão, veja lá, pessoal, que ela, de certo modo, ela copiar dispositivo de lei. Então o juiz não pode dizer julgo procedente, entendo que, tendo em vista os fatos que se passaram, a hipótese se adequa ao artigo 186 do Código Civil. Não vale. O juiz não pode nem sequer indicar, ele não pode reproduzir só, ele não pode parafrasear, ele tem que ser explicativo. Não basta ele dizer, olha, eu julgo procedente com fundamento em tal ação, em tal artigo. Não, ele tem que ser explícito, ele tem que trazer ali um detalhamento, até para que a parte possa se convencer da decisão do juiz. Até para que a parte, caso não se convença, possa recorrer, pô. Tá entendendo? Beleza. Ainda, não pode ser usado conceito. Tá? E aí eu vou colocar aqui, ó, sem explicar. O que é isso, pessoal? Conceito jurídico indeterminado é aquele em que você tem uma consequência definida em lei, mas você precisa dizer o que é uma conduta de má-fé, o que é uma conduta improba, o que é uma conduta errada, por exemplo. Tá? Eu estou citando um exemplo aqui de litigância, certo? O juiz não pode dizer, olha, ele litigou de má-fé, então multa. Não. Ele litigou de má-fé porque quando ele foi intimado para cumprir a decisão, ele não cumpriu, ele fez isso, ele fez aquilo, ele protelou, ele embargou, entendeu? O juiz tem que ser explicativo, ele não pode simplesmente usar, né, um conceito jurídico indeterminado de forma aberta, tá? Outra coisa, o juiz não pode, né, utilizar motivos que se prestariam a quaisquer decisão. Vou colocar isso. Motivo que se presta a qualquer decisão. Eu não entendi. Vamos lá. Vou te dar um exemplo que vai acabar com a tua dúvida. Entendo que nesse caso, diante dos fatos provados, a decisão mais justa é dar procedência à ação. O que é justiça? Veja, justiça é um motivo que se presta a qualquer decisão, porque afinal de contas o que se quer numa decisão é justiça. Tá entendendo? Então você tem que dizer por que é justo ou por que é injusto. É justo por isso, justo por aquilo, entendeu? Então eu não posso usar uma expressão vaga assim, sem ter um detalhamento maior, tá? Além disso, pessoal, eu tenho que enfrentar, né, diz o CPC, que o juiz tem que enfrentar todos os argumentos. O que o juiz tem que fazer? Pô, o juiz tem que ir lá, né, e enfrentar tudo que as partes disseram, basicamente é o seguinte, todas as teses de defesa da parte autora, ele tem que dizer quais são válidas, quais não são, e por que não são, e por que são válidas. Mesma coisa, quais da parte ré são aplicáveis, não são aplicáveis, e o porquê são ou não são aplicáveis, tá? Se não fizer isso, é omissão, tá? Não é fundamentada de forma suficiente a decisão, né, do juiz, tá? O juiz também não pode, pessoal, copiar dispositivo de lei, e eu volto lá para cima, ou precedente. Certo? Então, assim, o juiz pode julgar com base em precedentes hoje. Tendo em vista o fato ocorrido, entendo que se adequa a hipótese do RESP 1 milhão, não sei o que. Não pode. Ele vai ter que explicar o porquê. Tal como ele tem que fazer, por isso que eu coloco do lado da lei aqui, tal como ele tem que detalhar a explicação da lei não podendo copiá-la, indicá-la ou parafraseá-la, da mesma forma se dá em relação ao precedente. Ele não pode simplesmente indicar, não pode só copiar, não pode parafrasear, ele vai ter que ser explicativo, tá, pessoal? Explicativo. E por fim, né, o juiz não pode
Veja só, deixar de seguir precedente obrigatório. Veja, isso aqui é muito interessante. Por ser um precedente obrigatório, o juiz está obrigado a aderir. Você diz, mas professor, mas daí não fica engessado? Não, por quê? Porque se de fato o caso concreto estiver alinhado com o precedente obrigatório, esse engessamento ele é pretendido, é o que se quer. O que eu não quero é daí ter decisões diferentes, é mais importante que eu tenha decisões que sejam equânimes, que venham no mesmo sentido, certo? Agora, se eu verificar que o precedente é obrigatório, mas ele não se adequa ao caso, eu vou dizer que esse precedente é distinto, é diferente, e vou argumentar no porquê eu não vou aplicar, entende? Porque assim, uma coisa é eu não seguir, tá lá a orientação e eu sei qual é a orientação e não seguir. Outra coisa é eu dizer, não, eu sei que o caminho seria esse se acontecesse tal coisa, mas não é isso que eu quero outro. Entendeu? Quero outro caminho, é outro caminho que se espera nesse processo, tá? Então, tá ali para você, essa é uma parte muito, muito relevante, tá bom? Beleza, pessoal. Aí, vamos lá, tá? Né? Essa parte de não fundamentação da decisão, ela é absolutamente relevante. Eu sigo, né? Sigo por quê? 490, pessoal, não preciso me preocupar, porque ele fala sobre acolhimento e rejeição se reportando ao 487. O 491 fala o seguinte, que na hora em que o juiz for decidir, né? Ou seja, na sentença, o juiz ele vai fazer o quê? Ele vai fixar, né, de sentença, e aqui, né, não é para toda sentença, mas é só para sentença de pagar quantia certa, vou colocar uma verdinha de cifrão aqui para você lembrar de dinheiro, mas na sentença para o pagamento de quantia certa, o juiz vai fazer o quê, pessoal? Ele vai fixar o valor, então ele vai fixar o valor, né, o dispositivo fala fixar a extensão da quantia, ele vai trazer ali qual é o índice de correção, porque a partir do atraso ali tem correção monetária, né, para recompor a perda inflacionária da moeda. Nós teremos ali também, pessoal, a questão da taxa de juros, então tem juros, né, essa taxa de juros ela é atualizada ao ano, ela é mensal, qual é o valor? Ela está vinculada ao IPCA, ao IGPM, então o juiz vai definir tudo isso. Por quê? Porque se o juiz não definir isso de forma detalhada, pessoal, tá? Depois é um problemaço, tá? Porque aí, teoricamente, o juiz teria que decidir isso para frente. Então ele já sabe dessa responsabilidade na hora dele proferir a decisão. O valor é tanto, né? Além disso, o índice de correção aqui é tanto. E, além disso, nós temos a taxa de juros vinculada a tanto por cento ao mês. E aí já vem, claro. Por quê? Porque isso vai permitir depois que você faça esse cálculo e vá direto ao cumprimento de sentença, tá? E isso só não vai ser fixado se não for possível determinar. Às vezes não tem como, tá? Às vezes depende de liquidação, tá? Aí não tem jeito. Aí se não for possível determinar isso na sentença, tudo bem. Senão, você já vai partir para cima, tá? Na sequência aqui, e veja, como é importante essa parte da matéria, né? Talvez essa seja uma das aulas mais relevantes todas que temos aqui, então vale a pena a gente ir com muita calma mesmo, né, pessoal? Por quê? Porque olha que legal, nós temos ainda, pessoal, no 492, o princípio da adstrição. Se você quiser, você pode anotar ainda o princípio, eu vou colocar aqui, ó, da congruência. Ou princípio da congruência. Olha só, princípio da adstrição ou da congruência. Qual que é a sacada, pessoal? A sacada é o seguinte, o juiz tem que decidir no limite do que foi pedido. Então, o juiz, vamos anotar que ficou legal, o juiz vai decidir, ou seja, a decisão será nos limites do que foi pedido. Certo? Então, é basicamente isso. Olha, se a parte pediu pouco, tem que ser dado pouco. Se ela pediu muito e ela conseguir provar, se dá muito, tá? Então, o juiz não pode tomar as dores aqui das partes, tá? E aí entra, né,
entra alguns vícios aqui, que são as famosas petitas, né? Ou seja, né, a sentença ultrapetita, a sentença extrapetita e a sentença infra ou citrapetita, tá? E aí eu vou ter que trabalhar esse negócio com vocês, tá? Então, assim, não se quer, ou seja, não, vou colocar bem informal mesmo, não se deseja sentença, tá? E aí não se deseja que tipo de sentença? Sentença ultra petita. Não se deseja sentença extra petita e não se deseja sentença infra ou citra, mesma coisa, petita. Tá? Beleza. Aí você já sabe, professor, tem que saber a diferença? É óbvio que você tem que saber a diferença. Tem que saber bem aqui, tá? Veja só, é muito fácil, né? E aí, né, quem traz isso no seu livro, até, eu sempre faço referência, até por conta da excepcional didática, né? É o Fred G. Ele fala o seguinte, ó, a sentença ultra é quando o cara inventa. O cara que é o juiz. O juiz inventou. A sentença extra é quando o juiz exagera. E a sentença infra aqui é quando o juiz o quê? Ele esquece, é cabeçudo. Tá? E isso aqui vai resolver todos os teus problemas, tá? Vamos lá. Inventa. Eu faço um pedido de indenização por danos materiais, o juiz fica com dó, ele diz, não, você também tem direito a dano moral, e dá os dois na sentença. Antes posto, julgo procedente o pedido de dano moral e por carinho concedo também o dano moral. Não pode, tá? Não pode. Ele está inventando coisa que não foi pedido. Exagera. Pô, a parte propõe a ação e pede o dano moral. Só dano moral. E ele pede 10, se o juiz fala, não, cara, 10 é muito pouco, tu dou 20. Ele está exagerando. E infra é o contrário. Você pediu dano material e moral, o juiz só deu dano material, esqueceu do dano moral. Ele esqueceu. Perfeito? Não pode. Por quê? Porque essas decisões aqui, elas estão adstritas, elas estão congruentes com os pedidos que foram formulados pela parte. Perfeito? Tá bom. Moçada, para poder encerrar, faltam 2 artigos. O 494, ele fala que você só pode modificar a decisão caso você verifique erro material ou por embargos, tá? Não vou nem me dar o luxo aqui de ficar desenhando, até porque não tem muito o que desenhar. Mas o 495, ele é legal demais, tá? Por quê, pessoal? Porque o 495, ele vai falar da questão da hipoteca judiciária. Exato. Hipoteca judiciária. Moçada, o que é isso aqui? Vamos lá. A hipoteca judiciária nada mais vai envolver do que eu comparecer em cartório. Então vamos colocando os termos aqui. Eu vou lá em cartório. Tá? Você vai em cartório por quê? Eu vou lá no cartório imobiliário. Então vamos colocar. Cartório imobiliário. E nesse cartório imobiliário, o que eu faço? Eu vou lá e faço, né, a averbação do valor que a pessoa me deve a partir da decisão. Então eu vou no cartório imobiliário e vou averbar a sentença. É como se eu fosse dizer o seguinte, ó, ele me deve, tá? Ele me deve. E saiba você que eu sei que ele tem esse imóvel, então ele não pode vender esse imóvel porque ele me deve. Se ele for vender esse imóvel, eu tenho que estar sabendo, porque talvez eu queira pegar a parte desse dinheiro para poder me pagar. Certo? Então quem que faz isso? Isso aqui, pessoal, é a parte autora. A parte autora ou a parte credora. Então a parte credora, ela comparece e apresenta cópia, né, da sentença perante o cartório de registro imobiliário, né, e isso, veja, independe de ordem judicial, de declaração do juiz, de nada, ou demonstração de urgência, simplesmente vai lá e faz isso, certo? Aí depois, pessoal, o que acontece, né? Depois, na sequência, a própria parte, ela tem que fazer o quê? Ela tem que informar o juízo.
e ela vai informar o juízo no prazo de 15 dias. Então informa. Juiz, saiba você que eu já informei a hipoteca lá, tá? Beleza. Então, vejam só que interessante, pessoal. Esse é o cenário. Esse é o cenário, tá? Então, o que diz o código aqui, né, em relação aqui à hipoteca? Ó, independe de autorização do juiz, independe de urgência, certo? É uma forma que a parte credora tem de começar a se resguardar do futuro, da futura execução. Tanto é que eu posso, pessoal, né, eu posso buscar hipoteca, mesmo quando se tratar de decisão genérica, então, mesmo em condenação genérica, que houve condenação. Eu ainda não sei exatamente o quanto a pessoa me deve, então vai ter que liquidar isso, vai ter que saber ali ao certo, mas eu sei que ele me deve, só não sei se é pouco ou muito, mas eu tenho uma ideia, tá? Também, pessoal, eu posso fazer a hipoteca, mesmo que eu esteja em cumprimento provisório. O que é o cumprimento provisório? É quando eu começo a promover o cumprimento, mesmo não tendo sentença, né? Ou seja, eu estou na pendência de um recurso, tá? Posso fazer? Posso, não tem problema, tá? E ainda, né, posso fazer isso mesmo que haja impugnação. Ou seja, eu já estou em cumprimento. Eu já estou em cumprimento de sentença. Né, já houve impugnação, eu posso fazer. Ou seja, eu tenho aqui, né, eu tenho um poder aqui de já me precavendo, mesmo que a coisa não esteja tão clara assim. Claro, nem tudo são flores, né, pessoal? Se eventualmente, especialmente aqui em razão do provisório, nós tivermos, né, uma reforma, ou até mesmo por causa da impugnação, uma invalidação, a sentença foi reformada ou ela foi invalidada, a parte que fez a hipoteca, ela responde. Objetivamente. Então, se eu fui lá e requeri a hipoteca judiciária, depois lá no recurso perdi, caiu o cumprimento provisório, né? Na impugnação perdi, certo? Todos os prejuízos que eu causei à parte contrária, eu tenho que indenizar. E é uma responsabilidade objetiva, ou seja, né, não depende de dolo ou culpa, tá? Dá até para anotar. Dá até para colocar aqui, ó. Independe de dolo ou culpa. Perfeito? Certo? Olha que legal a hipoteca judiciária para vocês, tá? 495 do Código de Processo Civil. Queridos, tá bom, né? Bom demais. Ó, enquanto você vai deixando seu comentário aqui embaixo, dizendo se você curtiu ou não, se foi legal para ti, faz a inscrição no canal, eu vou fazer o que eu gosto muito aqui para fazer o fecho, principalmente quando o bloco fica grande, igual esse, né, cujo bloco deu quase 1 hora aqui, tá? Eu vou revisar, tá? Então nós vamos voltar para a gente poder passar aqui, né, os temas que foram tratados. Eu acho que isso é super legal e vai dar uma noção do todo, né, de quanta coisa importante você viu aqui comigo, né? Veja só, começamos a estudar sentença, um bloco super importante de nossa matéria. Nós vimos as hipóteses das sentenças terminativas, que são aquelas em que você tem uma decisão que não resolve o mérito. Né? De toda forma, uma sentença, ela é apelável, cabe retratação e não impede a repropositura da demanda como regra. Né? Aí nós vimos as hipóteses, né, de extinção do processo e resolução do mérito, passando por indeferimento da petição inicial, negligência, que é das duas partes por 1 ano, abandono, que é só da parte autora por 30 dias. Né? Lembrando que nos 2 casos vai ter intimação pessoal de 5 dias para dar mais uma chancezinha ali para o sujeito, senão ferrou. Né? Temos a perempção, que decorre de 3 abandonos sucessivos, ausência de pressupostos, a verificação de coisa julgada ou litispendência. E aí nós criamos 2 linhas do tempo para deixar isso bem claro para você não
errar em prova, né? Daí depois nós vimos o quê? Que a ausência de legitimidade e interesse também gera extinção do processo em resolução do mérito, convenção de arbitragem, a desistência da ação. Lembre, na desistência da ação, depois que contesta, só desiste com consentimento. E depois da sentença, não tem mal o que fazer, porque a sentença ela é inevitável, então a parte se vê vinculada. Beleza. E morte de uma das partes se for ação intransmissível. Ufa! Fechamos o 485. Depois nós vimos as sentenças resolutivas, que tem como diferença o fato de resolverem o mérito, fazerem coisa julgada. Também cabe apelação, e as hipóteses elas são muito mais simples, né? Acolhimento, rejeição, prescrição, decadência, homologação do reconhecimento do pedido, transação ou renúncia. Cuidado, não confunda a renúncia, né, com desistência. Renuncio ao direito e desisto da ação. Renuncio ao direito é 487, desistência da ação é 485. Depois vimos o 488, que envolve ali o fato de o juiz não declarar um vício processual caso a decisão de mérito lhe aproveitar. Né? Fizemos uma brincadeira aqui. Falamos do elemento da sentença para você entender a estrutura da sentença e, mais importante do que isso, trouxemos o rol daquilo que o CPC considera de sentença não fundamentada. Perfeito? Depois, na hora da sentença, o juiz vai fixar valor, índice de correção e taxas de juros, caso seja possível, para evitar a liquidação, né, e depois é só cálculo aritmético. E por fim, falamos ali sobre o princípio da distrição. O que você vai ficar ligado? O juiz tem que julgar o que é pedido. Ele não pode inventar sob pena de decisão ultrapetita, sentença ultrapetita. Ele não pode exagerar sob pena de uma sentença extrapetita. E também não pode esquecer sob pena de uma sentença infra ou citra petita. E aí sim, hipoteca judiciária foi o nosso último tema, que tem a finalidade do quê? De você já deixar preparada a futura execução sob pena de responsabilidade objetiva se der ruim, né? Mas eu posso ir lá verbar num oficial, perante um ofício de imóveis, né, dizendo que o cara está me devendo, para caso esse imóvel seja vendido, e é de titularidade da pessoa devedora, eu consiga ter ali a minha cota resguardada do que me é devido, tá bom? Preciso de autorização do juiz para fazer? Não preciso. A única coisa é que em 15 dias eu tenho que informar nos autos do processo. E aí sim nós encerramos o nosso bate-papo. Espero que você tenha curtido demais e me parece que temos um conteúdo muito completo no que diz respeito a essa parte inicial de sentença. Muito obrigado.